Peço que, se possível, você feche seus olhos, baixe a sua cabeça e ore junto comigo, pedindo a Deus que venha se agradar de nós e dos nossos atos durante toda esta manhã. Oremos. Senhor, nós, o teu povo, reunidos aqui, queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória que lhe é devida. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pedimos que as suas mais ricas dádivas estejam e sejam derramadas sobre nós. E que nessa manhã esqueçamos de todas as nossas dificuldades e consigamos nos conectar com o Altíssimo por meio de Cristo Jesus, a fim de obter do Deus de céus e terras o amor tão necessário, a compaixão tão eficaz e a graça imerecida, mas favor de Deus para as nossas vidas. Então, nos permita estarmos contigo para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem para nos dar. A nossa oração não é feita em nosso nome, obviamente, é feita no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podemos separar as salas, cada um para o seu canto. E nós continuamos com a nossa longa série de estudo sobre as marcas da igreja verdadeira. Na semana passada, eu terminei... Eliel, faz um favor para mim. Semana passada eu terminei a nossa aula com a seguinte informação: a igreja local é o ambiente, não só o ambiente, ele é o locus, ele é o espaço adequado para o desenvolvimento de uma vida de discipulado. Então, nós devemos pensar que a igreja é a estrutura criada por Deus antes da fundação do mundo, e essa estrutura criada por Deus, nós já trabalhamos isso alguns meses atrás. Essa estrutura criada por Deus é o local, é o ambiente em que o discipulado se desenvolve, ou, no mínimo, o ambiente que tem todas as características necessárias para o desenvolvimento saudável de uma cultura de discipulado. Na igreja estão todas as coisas favoráveis a isso. Só que eu disse a vocês algo que talvez precise ser revisitado. É impossível que desenvolvamos uma cultura de discipulado na igreja se antes não tivermos a prática do discipulado no lar. E esse foi o ponto central da nossa aula, e esse foi o aspecto mais importante daquilo que nós tratamos. Discipulado não é só instruir, mas é também se deixar instruir. Discipulado não é só andar junto, mas se permitir que outras pessoas andem juntos. Discipulado é uma vida na vida, uma vida que se relaciona com a outra vida. Uma vida responsável
pela edificação do outro e uma vida que se abre para a intromissão do outro. E por que eu disse que se não houver essa cultura do discipulado em casa, é impossível existir essa cultura na igreja, mesmo a igreja sendo o ambiente adequado para o desenvolvimento dessa cultura? Por que isso? Bom, se em casa eu não tiver uma postura de abrir a minha vida para que outras pessoas possam olhar para ela e corrigi-la, e em casa, que é o ambiente das pessoas que mais eu amo, que é o ambiente em que eu sou mais amado, se em casa eu não tiver essa postura generosa de escancarar a vida, como que eu farei isso na igreja? Se em casa eu tenho uma postura tão egoísta que eu não sou capaz de parar a minha agenda para instruir o outro, como eu farei isso na igreja? O grande problema da nossa cultura é o ensimesmamento. Nós já tratamos isso aqui algumas vezes. A nossa cultura se fechou. A nossa cultura não tem mais a mesa. A nossa cultura tem a sala. Aliás, nem a sala. A nossa cultura agora tem o quarto, tem o celular. Não tem mais a tela grande, tem a tela pequena. A nossa cultura não é mais a cultura dos longos almoços, das longas conversas, das longas reflexões. É a cultura do instantâneo, é a cultura do imediato, é a cultura da tela pessoal, dos gostos e preferências próprios, dos canais do YouTube, nas páginas das redes sociais. Se eu não sou capaz de sentar com a minha esposa e falar para ela qual área da minha vida precisa ser corrigida por Cristo, se eu não sentar com ela e dizer, você que anda do meu lado, me aponta o que eu preciso melhorar, me ajuda a corrigir o meu temperamento, me ajuda a corrigir a minha falta de paciência ou a minha omissão diante dos problemas. E aqui eu estou chutando coisas que são muito comuns acontecerem dentro de casa. Me ajude a corrigir a minha desorganização com a agenda ou com as minhas finanças. Eu preciso que você interfira na minha vida e me direcione. Porque o discipulado faz isso. O discipulado é vida na vida, corrigindo a vida um do outro, ferro afiando ferro. Isso é discipulado. Agora, se eu não alimento, se eu não me proponho, se eu não me submeto a uma cultura de discipulado doméstica, é impossível que isso ocorra na igreja. Se em casa, que estão as pessoas que eu mais confio, eu não me abro, como que eu vou me abrir na igreja? Para pessoas desconhecidas, e algumas delas que eu não tenho a menor confiança. Então, é necessário se abrir, mas também é necessário interferir. Não, esse assunto não é meu. A pessoa não me deu liberdade de falar sobre isso. Meus irmãos, em casa isso não pode existir. Em casa não existe assunto particular de alguém. Não, esse é assunto particular do meu filho, eu não posso falar. Eu não posso me interferir, eu não posso fazer nada. Esse aspecto é da minha esposa. Como assim? Se o discipulado é a formação de Cristo um no outro até que cheguemos à perfeição, não existe assunto dela que eu não possa me intrometer a fim de melhorar. Não me intrometer a fim de que ela faça o que eu quero. Isso é uma estupidez, isso é uma tirania, isso é uma idiotice. Não é isso, não tem nada a ver com isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que não há espaço para a omissão diante do erro e da necessidade. Numa cultura de discipulado, a gente se abre e não só se abre, a gente age. Numa cultura de discipulado, a gente se intromete, a gente toma a frente, a gente faz pelo outro. A igreja é o ambiente propício. Aqui nós temos toda a aclimatação para o discipulado desenvolver.
Aqui nós temos o Evangelho, aqui nós temos a ceia, aqui nós temos a graça, aqui nós temos a pregação, aqui nós temos os louvores, aqui nós temos as orações, aqui nós temos as confissões de pecado, aqui nós temos todo o ambiente propício para o desenvolvimento de uma cultura do discipulado. Contudo, esse ambiente é anulado se essa cultura do discipulado não for experimentada em casa. Então aqui algumas dicas práticas. Não existe conta dele e conta minha, existe conta nossa. Não existe vida dele, vida minha, existe vida nossa. Não existe problema dele, problema meu, existe problema nosso. Não existe cristianismo dele, cristianismo meu, existe cristianismo nosso. Dentro da cultura do lar, nada é particular. Agora, o grande desafio é que estamos completamente particularizados. Esse é o grande problema. Estamos compartimentalizados. Tem compartimentos a vida. A vida tem departamentos. A vida tem particularizações. É o meu celular, é a minha vida, é a minha conta, é o meu investimento, é a minha ideia, é o meu projeto, é o meu descanso, e é o meu, 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 e por aí vai. Talvez seja por isso que nós estamos experimentando, talvez, o momento de maior apostasia na história das igrejas locais. É muito comum igrejas locais estarem repletas de isolamento, de segregação, de abandono, de falta de cristianismo. Nós já tratamos isso algumas aulas. Por falta de uma cultura de discipulado na igreja que se manifesta em casa, por falta de uma cultura de discipulado em casa que se propaga na igreja, é que nossas igrejas estão cheias de pessoas ocultas e desconhecidas nos bancos todos os domingos. É que nossas igrejas estão cheias de pessoas que não se relacionam com ninguém. É que nossas igrejas estão cheias de pessoas que não são vistas por ninguém. É que nossas igrejas são cheias de pessoas que precisam urgente de correção, mas ninguém chega perto dessas pessoas e essas pessoas não se deixam serem tratadas também. A gente até brincou, né, em algumas dessas aulas. Quem nunca pensou em sair de uma igreja pequena, entrar numa igreja grande para não ser percebido? A gente já pensou nisso seriamente, a gente já pensou em dizer, bom, eu preciso de uma igreja grande, lá eu fico no meu canto, ninguém me enche o saco. Eu não encho o saco de ninguém, eu não preciso dar satisfação para ninguém. Ninguém fica se interferindo na minha vida, ninguém fica me mandando fazer as coisas. Eu vou para uma igreja que ninguém me conhece. Quem nunca fez isso, que atire a primeira pedra. E a brincadeira que nós fizemos, não é que a gente fez isso, né? A gente estava pensando nisso há 10 minutos antes de chegar aqui, né? A gente estava pensando nisso entrando para cá, assim, falando, nossa, quem dera uma igreja grande para não ser visto. Mas isso não é cristianismo. Isso nunca foi cristianismo. E é por isso que eu chamo de apostasia na igreja local. Porque a igreja local deixou ou perdeu a comunidade. Perdeu a comunhão. Nós não temos mais comunhão. Nós não temos comunhão em casa. Olha o tamanho do problema. Nós não temos comunhão em casa. Em casa eu não consigo sentar na mesa para almoçar com ninguém. Em casa eu não consigo ter um tempo de uma conversa proveitosa e necessária. Em casa eu não consigo discutir assuntos que são deveras importantes. Em casa eu não consigo. Como é que eu vou conseguir na igreja? Na igreja piora. Então, meus caros, nós precisamos urgentemente desenvolver um discipulado como marca da comunidade. Desenvolver um discipulado como comunidade da aliança. Desenvolver um discipulado como igreja. Desenvolver um discipulado que seja cultural, não mecânico.
Desenvolver um discipulado que aconteça, não que seja obrigado. Desenvolver um discipulado não de apostila, mas de vida real. Viver uma cultura de discipulado integral, onde vidas estão sendo edificadas, problemas estão sendo compartilhados, necessidades estão sendo sanadas, anseios estão sendo atendidos, projetos estão sendo desenvolvidos. Em momento algum da história, a igreja foi tão grande quanto o nosso tempo. Acredita-se que 1/4 da população mundial é cristã. Nunca antes na história do nosso planeta nós tivemos tantos crentes ou tantas pessoas confessando Jesus Cristo no mundo. Mas ao mesmo tempo, nunca antes na história a igreja foi tão diferente daquilo que ela deveria ser. A igreja, que pode ser pensada como assembleia, como comunidade, perdeu o aspecto comunitário por causa da vida moderna. E nós sabemos disso. E como nós sabemos disso? Bom, eu já disse que esse anseio por uma igreja grande, onde a gente passa desapercebido, é uma das provas que a gente sabe disso. Mas o segundo lugar são aqueles projetos que vira e mexe passam na nossa cabeça, de ter uma chácara onde a gente possa levar todos os irmãos para lá e a gente ficar naquele lugar, desenvolvendo uma vida comunitária. Eu tenho irmãos que pensam nisso seriamente. Eu tenho irmãos que procuram terreno. Eu tenho irmãos que procuram comunidades de refúgio. No sonho, na expectativa de recuperar um local onde todos nós podemos partilhar a vida. Onde a vida é vivida de verdade. Mas o grande problema é que isso é uma utopia, isso é impossível. Nós não somos rurais, nós somos urbanos. Nós não vivemos em comunidades como comunidades Amish, como comunidades menonitas, como comunidades fechadas em algum lugar do interior do país ou do mundo. Nós não temos essa condição. Nós somos modernos, nós somos urbanos. Nós já temos uma vida que é inalterável, ou praticamente inalterável. Então a gente sabe que alguma coisa está errado, alguma coisa está errado em nós quando a gente procura uma igreja grande para a gente desaparecer. A gente sabe que alguma coisa está errado quando a gente procura esse sonho de viver em comunidade. E a gente quer fazer alguma coisa para modificar essa situação. Contudo, criar utopias, ideias inatingíveis, nunca vai acontecer. Nós temos que fazer coisas práticas. Não adianta mudar o ambiente sem antes mudar o nosso coração. Não é possível alterar o que tem dentro meramente modificando o que tem fora. Esse é o maior engano do diabo. É tentar colocar na nossa cabeça que se a gente mudar ao nosso redor, tudo vai ser diferente. E não é verdade. Porque, infelizmente, os nossos problemas são como o casco da tartaruga, que ela leva aonde ela vai. E se eu não sou capaz de me abrir, se eu não sou capaz de interferir, se eu não sou capaz de criar um lar dentro da minha casa, uma cultura de discipulado, o ferro afiando ferro, onde um aconselha o outro com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, onde um age na vida do outro até Cristo ser formado na vida do outro, onde orações são feitas em favor de pessoas, onde tempo é gasto para corrigir os passos de alguém. Se eu não sou capaz de ter essa iniciativa em casa,
Por que eu imagino que se eu trocar de igreja eu terei? Isso é falso. Esse pensamento não é verdadeiro. E não adianta nem a gente ir para um acampamento ad eterno, né? Vamos para o acampamento que a gente nunca mais vai embora. Ali a gente vai plantar rabanete, cenoura, a gente vai criar gado, a gente vai ter leite, a gente vai viver aqui como crentes para sempre. Nós não somos chamados a uma vida monástica, nós não somos chamados a uma vida separada, nós somos chamados a uma vida santa. Santos no mundo, nesse mundo caótico, nesse mundo particularizado, nesse mundo egoísta, nesse mundo onde as pessoas têm o seu celular e ninguém mexe no meu celular porque ele tem senha e eu não dou a senha para você mexer. É nesse mundo que a gente precisa desenvolver uma cultura de discipulado. E se a gente conseguir desenvolver uma cultura de discipulado em casa, abrindo o coração, dizendo, olha, eu estou precisando de ajuda, ora por mim, olha que coisa extraordinária. Você não precisa erguer o braço, você não precisa contar isso. Mas qual de nós tem o hábito de pedir oração dentro do nosso lar? Pensa comigo. Olha como a coisa, ela atingiu uma dimensão gigantesca. Eu não tenho, tá? Então eu não quero que você responda. Eu não tenho. São raras as vezes que eu olho para a Luana e falo, ora por mim. Olha que coisa louca isso. Essa semana passada eu pedi. Mas eu não consigo me lembrar de outra. Essa semana eu pedi, por isso que eu lembro. Mas olha como a coisa ficou estranha. Eu não olho para minha esposa e falo, ora por mim porque eu estou angustiado, ora por mim porque eu estou nervoso, ora por mim porque eu estou com problemas no trabalho, ora por mim porque eu tenho um desafio enorme. Eu não faço mais isso. Eu não tenho mais uma cultura de partilha dentro do lar. É claro que a gente sabe o que o outro está vivendo porque a gente convive. E tem gente que é mais barulhenta que outras. Aqueles que são mais barulhentos contam para todo mundo que estão sentindo. Então tem gente que é barulhento. Tem gente que está mal e mostra para todo mundo que está mal. Chega, bate porta, faz um escarcéu. Então a gente sabe que o outro está precisando de ajuda. A gente sabe por causa do temperamento do outro. Não por causa do nosso interesse. E a gente sabe por causa do temperamento do outro, não por causa dos pedidos de socorro da outra parte. Então a gente precisa desenvolver uma cultura em que eu olho para minha esposa e falo, quais são seus pedidos de oração essa semana? Imagina, comece a imaginar se a gente der passos em direção a isso. Essa semana, Lu, tem uma listinha de oração? Porque eu quero orar por você essa semana. Não só essa semana, Lu, tem alguma área da sua vida que você está precisando de ajuda? Tem alguma coisa que eu posso fazer? Alguma área, algum aspecto? Tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Ah, e outra coisa, Lu, eu também tenho a minha lista de oração. Eu também quero partilhar as minhas necessidades e meus anseios com você. Eu também preciso da sua intervenção. Se nós dermos pequenos passos como esse, e esses são passos pequeninos, nós não estamos falando de culto no lar todos os dias, nós não estamos falando de discipulado todas as manhãs, a gente sabe que na vida que a gente vive não dá certo isso. A gente já sabe que não dá certo isso. Qual família consegue fazer culto no lar todos os dias? Eu não conheço nenhuma, gente. A gente até tenta, mas não dá. Não dá, a vida é dramática demais, a vida é insana demais, não dá. Qual casal consegue fazer o discipulado todos os dias de manhã, abrir a Bíblia junto, gastar meia hora de leitura bíblica? Qual casal consegue fazer isso? A gente tem uma agenda doida, cada um tem um horário, cada um sai um horário de casa. Nem o café a gente consegue tomar junto, quanto mais o discipulado. Aliás, não é nem que o café a gente não consegue tomar junto, a gente não consegue almoçar junto. Em alguns casos, a gente não consegue jantar junto. Pensa num negócio desse.
eu não consigo tomar café com a minha família, eu não consigo jantar com a minha família, eu não consigo almoçar, perdão, com a minha família, eu não consigo jantar com a minha família. Como eu vou fazer uma leitura bíblica devocional todos os dias? Então, essas coisas são muito complicadas da gente colocar em prática, porque elas não são os primeiros passos, elas são os últimos. Então, qual é o primeiro passo? Qual é a primeira tarefa para a gente desenvolver uma cultura de discipulado em casa? Abra o coração e peça oração dentro do seu lar. Desenvolva o hábito de pedir oração dentro de casa. Peça oração e ore pelos pedidos. Faça isso como exercício. E faça isso como exercício hoje. Pega um caderninho, marca 5 motivos de oração da minha esposa, 5 motivos de oração do meu filho, 5 motivos de oração da minha mãe, 5 motivos de oração para que eu ore durante essa semana. E dê 5 motivos de oração. Engaje as pessoas do seu lar para orar por você. Diga que é sério, diga que é importante isso. Coloque todo mundo na sala e diga, eu tenho um comunicado importante para fazer. As pessoas vão ficar olhando para a sua cara um pouco assustadas. E você diga, o meu comunicado importante é que essa semana eu preciso de oração, porque eu estou enfrentando isso, eu estou enfrentando aquilo, eu estou enfrentando aquilo outro. E é sério, vocês têm que orar por mim. Faça isso. Faça isso essa semana. Você vai perceber que algo extraordinário vai acontecer dentro do seu lar. Primeiro, certamente o amor vai se desenvolver de forma mais visível. Porque não existe nada mais eficaz para que nós aprendamos a amar uns aos outros do que orarmos uns pelos outros. E é por isso que Jesus diz, ame os vossos inimigos. E na segunda parte ele diz, ore por eles. Porque somente eu posso amar alguém quando eu começo a orar por ela. Você vai perceber que dentro do seu lar, o amor se tornará mais palpável, mais visível. Mas a segunda coisa que vai acontecer, dentro da sua casa começará a se edificar um lar. A presença do Espírito Santo será melhor, maior. Não só a presença do Espírito Santo, a presença da Bíblia. Você vai ter testemunhos a contar. Depois de uma semana, 3 pessoas, em casa somos em 3 apenas. Eu, Luana e o Vitor, só 3 pessoas. Mas olha que coisa interessante, se Luana e Vitor estiverem orando por mim, e eu também, são 3 pessoas orando pela mesma coisa, 3 pessoas orando pela mesma coisa. É certo que alguns desses pedidos serão atendidos, é certo. Depois de uma semana a gente pode reunir a família de novo e falar muito obrigado. Imagina a cena, eu chamo meu filho, boto ele sentado e falo, eu quero te agradecer. Ele vai ficar olhando para a minha cara e falar, meu pai me agradecendo, do quê? O que eu fiz? Eu falo, você orou por mim e Deus atendeu a sua oração. Meus caros, 1 mês fazendo isso, nossa casa é outra. 1 mês fazendo isso, nossa igreja é outra. 1 mês, e ninguém está falando para fazer culto todos os dias, ninguém está falando para fazer leitura bíblica diária, ninguém está falando para fazer devocional juntos. Isso é o segundo passo. Nós estamos falando, compartilhe os seus pedidos de oração e desenvolva uma cultura de pedir oração em casa. Para a gente ter uma comunidade discipuladora, uma igreja discipulada, uma igreja que está preocupada no crescimento espiritual uns dos outros, a gente tem que dar um passo e começar a se preocupar com o crescimento espiritual dos nossos familiares. Se eu não sou capaz de orar por quem eu amo, eu nunca vou orar por quem eu não amo. Precisamos pisar no freio desse mundo frenético. Precisamos desacelerar essa cultura do imediato, do agora, do particular, do meu, da senha. Precisamos frear isso e abrir o coração para aqueles que mais nos amam e para aqueles que nós mais amamos. Talvez essa seja a tarefa prática para essa semana. São
9h49, eu falo mais 40 segundos e paro. Essa é a tarefa prática. Grave bem o que eu disse. A igreja é o ambiente propício para o desenvolvimento do discipulado. Mas o que impede a igreja de ter esse desenvolvimento do discipulado acontecendo? Os lares. Os lares são o impedimento. A vida particular se transformou no impedimento da vida comunitária. Então a gente precisa quebrar isso em casa. Como que a gente quebra isso? Faça a prova dos 9. Partilhe seus pedidos de oração com os membros da sua casa e se comprometa a orar pelos pedidos deles durante uma semana. Depois de uma semana, você vem e me conta o que aconteceu. E não só me conte, conte para outras pessoas o que aconteceu em uma semana dentro da sua casa, quando uma pessoa começou a orar pela outra. Só isso. Só isso. E, aliás, não é só isso, é tudo isso. É só uma pequena atitude, mas essa pequena atitude é um tudo, é um todo. Abro para perguntas. O Eliel trouxe, eu não vi. Tá frio. Eu pedi para ele um cafezinho, ele trouxe tão gentilmente, eu não vi. Perguntinhas, pelo menos uma. E eu chamo. Vou chamar. Não precisou. Estava pensando nessa questão do profeta. O profeta, ele não é bem sucedido na sua própria casa, na sua própria terra. E muitas vezes nós homens temos que ser o líder do lar, né? E a gente tem essa dificuldade. Quando a gente propõe essa questão de orar, a questão de ler a Bíblia, do culto doméstico, parece que tudo, que nem o senhor falou, né? Tudo vai cooperando para não dar certo, senhor. Nada vai dar certo. Mas nós temos que confiar e ter a certeza que Deus vai agir e vai transformar isso, essa realidade na nossa vida, a partir do nosso lar, né? Então, eu queria trazer essa exortação do profeta, mas que dependa totalmente de Deus. Ô Bira, você tem razão no que você está dizendo. E eu quero dar uma ampliada na sua fala. Nós, como cultura, nós estamos desesperados por métodos. Então, a nossa pergunta é sempre como? Como implementar um culto no lar que funcione? Como ter uma cultura de devocional em casa? Como ser o sacerdote do lar? Como ser o profeta dentro da minha casa e ser bem recebido? E eu acho que tem um problema no tempo e no espaço dessa pergunta. Por quê? Porque qualquer vitória externa só vai acontecer se antes houverem as vitórias internas. Como é que eu quero implementar na minha casa um programa de leitura bíblica diária se eu não leio a Bíblia diariamente? Como é que eu quero implementar uma cultura de discipulado se eu não estou aberto a ser discipulado por ninguém? A gente tem essa ânsia de fazer sem antes ser. E é por isso que dá tudo errado. Porque qualquer coisa que eu vou fazer sem ser, eu faço errado. Então,
eu vou fazer o reparo do carro sem ser mecânico, vai dar errado. Vai que eu tenha sorte e acerte. Mas aí eu estou contando com forças sobrenaturais. Eu estou contando com o acaso. Eu estou contando com o possível. Não existe no mundo nada que eu possa fazer sem ser. Nada. Eu não posso ir lá fazer uma cirurgia sem ser médico. Eu não posso, não tem como. Eu não posso criar uma cultura cristã dentro de casa se antes eu não for. É óbvio isso. Então, eu entendo que dificulta a nossa vida o fato do profeta não ter honra na sua casa, mas dificulta mais ainda o fato do profeta não ser afetado pela profecia. Um profeta que não é afetado pela profecia deixa de ser ouvido na página de número 2. Então, qual é a minha dica? Antes de criar alguma coisa externa, desenvolva um hábito interno. É como uma academia, como musculação, é como caminhar. Eu só posso falar da saúde de alguém que a caminhada faz bem quando eu começo a caminhar. Né? Eu só posso falar que o condicionamento físico é importante se eu começar a ir na academia. Então, 3 meses. E olha, que esse é um testemunho particular, meu. Eu estou terminando a minha leitura bíblica agora, no comecinho de junho. Eu vou acabar 1 ano de leitura bíblica. Já é o 2º ano que eu estou lendo a Bíblia 2 vezes por ano. É o 2º ano seguido. E antigamente eu lia a Bíblia 1 vez a cada 2 anos e meio, 3. Porque eu não lia de forma ordenada. Mas eu lia. Não terminava de ler. Esse ano terminei de ler a Bíblia. Eu tenho mais autoridade para falar de leitura bíblica em casa do que eu tinha 2 anos atrás. Por quê? Porque eles me veem ouvindo e lendo a Bíblia. É nítido. E não é forçado. Aí eu não preciso chamar ninguém e falar, viu, é importante vocês lerem a Bíblia, porque daí causa aquela interrogação. Mas eu nunca te vi lendo a Bíblia, por que você está dizendo para mim que é importante? Né? Então eu acredito nessa frase. Nenhuma vitória externa vai acontecer sem antes acontecerem vitórias internas. Então eu preciso cultuar a Deus todos os dias, no meu coração, para depois tentar fazer com que minha família cultue a Deus 3 vezes por semana. E aí, se o profeta não tiver honra, pelo menos ele vai ter autoridade para sacudir o pó das suas sandálias e dizer, eu não tenho parte com vocês. Porque o profeta revela, mas ele também pune. Ele também é uma figura de julgamento. Enquanto eu estou orando por vocês, vocês estão na farra. Deus há de julgar entre eu e você. Imagina uma autoridade de um homem falando isso no seu lar. Estremece as paredes. Fechou? Fechou? Chega? Fim de papo? Vamos tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta.